Um regime socialista é a melhor alternativa para a emancipação da população LGBT. Quem concorda pode vir. Eu acredito que o socialismo é a melhor alternativa que nós temos para as LGBTs e para todos os explorados e oprimidos que existem no mundo, porque, como eu disse, a fonte, a origem daquilo que faz da nossa vida permeada por opressão, por exploração, por preconceito, por dificuldades no mundo do trabalho, por toda a dificuldade em relação ao sistema de saúde e a viver nas cidades, tudo tem a ver com como o capitalismo funciona. Um dado que, na minha opinião, comprova isso. A gente sabe que o Brasil é o país que, pelo 17º ano consecutivo, foi o que mais matou trans. Esse é um dado divulgado pela ANTRA em 2025. E se você vai observar o perfil de quais trans estão sendo mortas, as trans que são assassinadas são aquelas empobrecidas, nordestinas, negras, que foram mortas com requintes de crueldade. Eu não acho que é por acaso que as trans mais mortas são justamente aquelas que estão também perpassadas pela negritude, que são aquelas pobres. Eu acho que isso demonstra como o sistema, justamente, ele ataca as pontas que são as mais marginalizadas e ferradas dessa sociedade, que, em contradição, são também aquelas que mantêm a sociedade de pé, né? Porque são aquelas que produzem as riquezas, as mercadorias. Mas, veja, a gente até poderia observar algum país, por exemplo, a gente estava falando do Canadá, né, que tem alguns direitos que são melhores para a comunidade LGBT. A gente até poderia dizer isso. O problema é que, como o capitalismo é um sistema mundial, isso existe em base à dor e opressão de outros povos. Vamos falar de Israel. Israel é tido como um destino prioritário, privilegiado para as LGBTs e, nossa, fazem um grande fuzuê de que lá tem liberdade para as LGBTs e isso, inclusive, é utilizado para justificar um discurso colonial. Como assim Israel está oprimindo os povos da Palestina, sendo que aqui nós temos tanta liberdade, diversidade, etc. Bom, pode até ser que lá tenha uma das maiores paradas LGBT do mundo. O problema é que isso ocorre sobre a dor, a humilhação, o genocídio e o apartheid de todo um outro povo. Então, não tem como você acabar com a LGBTfobia sem você lutar contra essa fonte, essa origem de todo o mal. Em algum país pode ter direitos melhores para mulheres e para negros, mas isso acontece à revelia de, em outro lugar do mundo, a classe trabalhadora se fuder e ser explorada, oprimida, tal qual Israel faz com a Palestina, por exemplo. Na América Latina, a gente, no Brasil, é um país que é até privilegiado num certo sentido em relação aos outros países da América Latina, porque a gente aqui no continente cumpre o papel de ser aquele que leva adiante os mandos do imperialismo. Então, o que eu estou querendo demonstrar aqui? É que para ter alguém que está vencendo, ou para ter alguém que está tendo mais direitos nessa sociedade, tem alguém que está tendo menos. E você só consegue melhorar a vida de todos se você enfrenta a raiz do problema. Acho que a Mandy já contextualizou muito bem. E aí eu gostaria de entrar com algumas contribuições no sentido de que não existe possibilidade de emancipação da comunidade LGBT fora de um regime socialista, porque as organizações políticas fora de papéis revolucionários sequer estão pensando a emancipação de pessoas LGBT. Enquanto regimes socialistas ao redor do mundo se destacam, né, à frente do seu tempo, à frente do seu cenário histórico, descriminalizando o casamento entre pessoas LGBT, enfim, trabalhando os discursos progressistas, reconhecendo os períodos históricos em que erraram, como Fidel Castro fez em 2010. O cara foi lá na televisão, o cara se pronunciou, falou que errou com as pessoas LGBT. E aí Cuba tem um referendo assustadoramente moderno a respeito de comunidade LGBT, direitos de pessoas LGBT, união civil, enfim. Cuba é um país que tem uma política muito acertada a respeito dos direitos das pessoas LGBT, graças à autocrítica que Fidel Castro se faz e critica o modelo cubano em relação a pessoas LGBT. Então, entendo que dentro do movimento socialista,
eu faço essa provocação de que é a única possibilidade porque é o único sistema que propõe romper com as estruturas que produzem a própria desigualdade social. Então, entende que o atravessamento principal das nossas diferenças são do trabalho. Então, pessoas trans, em sua maioria, produzem o trabalho sexual, que faz a manutenção da força de trabalho, exército industrial de reserva, pessoas LGBT, pessoas homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais ocupam subcategorias de emprego que fazem a manutenção da ordem do capital. E também acho que é o único sistema que produz autocrítica e que entende a crítica e se sofistica, né? Então, eu acho que existe a crítica que faz todo sentido, de que revoluções socialistas foram cruéis com pessoas LGBT, e enquanto comunista eu reconheço que experiências socialistas nem sempre estiveram alinhadas com as nossas necessidades, e a gente errou em alguns períodos históricos, dada o contexto social, dada enfim, o cenário sociopolítico, o cenário econômico, então, dada a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, enfim, a gente acabou errando com pessoas LGBT, mas nós reconhecemos e nós somos a organização disposta a reparar isso através da organização social do trabalho, enquanto as outras ideias que partem do capitalismo tentam conciliar e conquistar direitos, que eu chamo de correr atrás do próprio rabo, porque o Estado te dá aqui, ele toma de você aqui, e vira essa luta eterna de ficar lutando, correndo atrás do próprio rabo, lutando para conquistar os mesmos direitos sempre, né? Então, toma um casamento, tira um casamento, toma um casamento, tira um casamento, e a gente vive circulando isso e não toma a disputa a partir da organização de trabalho. Pode vir os discordantes. Polêmico sobre Cuba. Polêmica sobre Cuba, né? Lá vamos nós. Então, eu concordo muito com vocês que é uma melhor opção. O problema é justamente, e aí é que vem toda a minha crítica, tá? A gente já falou várias vezes que dentro dos próprios movimentos revolucionários existem alas que desqualificam, diminuem ou agem com preconceito com esses cortes sociais identitários, como são referidos, né? E aí a minha perspectiva é exatamente o seguinte, como você citou Cuba. Eu acho muito legal que Cuba tenha reconhecido o erro, mas até reconhecer o erro custou a vida de muitas pessoas. E isso, para mim, é um problema muito sério, porque hoje não há uma garantia, não há um movimento uníssono, não é uma banda que toca a mesma música que a gente diz assim, pessoas LGBTs, não se preocupem, na revolução os direitos de vocês estão garantidos, a vida de vocês está garantida. Porque basta, por exemplo, haver um erro como houve em Cuba e a gente abrir uma unidade militar de apoio à produção e aí a gente gera praticamente um campo de trabalho forçado para quem é considerado dissidente da revolução. Então, para mim, a questão está muito mais em antes de chegar no ponto de dizer o socialismo, o comunismo são as melhores opções, é tipo assim, vamos voltar aqui na base do nosso movimento revolucionário e dizer assim, cara, a gente está com tudo ajeitadinho em casa mesmo para garantir que não vai aparecer um branco bigodudo revolucionário e vai causar um problema para esse corte social no futuro. Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas me leem como anticomunista, quando na verdade eu tenho críticas à falta de crítica dentro do movimento, de olhar para isso aqui, caramba, velho, isso aqui não tá legal. Vamos trabalhar isso aqui porque pode dar uma merda e a gente reproduzir o que aconteceu em Cuba ou reproduzir o que aconteceu na União Soviética por falta de preparo. Então, se a gente não prepara o terreno para um movimento revolucionário, corre o risco da gente repetir os mesmos erros. A história serve para isso, né? Para a gente aprender a não repetir os mesmos erros. Então, se hoje eu faço uma postagem defendendo mulheres trans no banheiro ou eventualmente uma mulher trans que tem barba, como mulheres cis têm barba com síndrome do ovário policístico, e aí eu recebo um ataque de um movimento revolucionário, tu claramente vê que existe um problema ali e eu digo, beleza, se esses caras agora conseguirem fazer isso, eu já sei que o meu direito não está garantido, entendeu? E aí quando a gente cita aqui Israel, só para fazer uma pontuação, a base por mais que tenha a maior parada LGBT, tá? Pesquisem efetivamente se existem tantos direitos LGBTs em Israel, porque não é bem assim, tá, galera? E a opressão que se dá de Israel em cima da Palestina é religiosa. Tem uma base religiosa muito forte de conflito religioso. Então, voltando até no que a gente tinha falado anteriormente, olha como a religião e o capitalismo fazem assim, ó.
E aí acabam gerando opressão com todo mundo. Então, a minha crítica está mais tipo assim, vamos preparar o terreno, antes de enfiar o pé pelas mãos, a gente cometeu o mesmo erro do passado, entendeu? Acho que não tem muito o que acrescentar, a Michelle já lançou o papo todo, mas eu viria essa visão que a Michelle tem, amplamente dita, a mesma que eu tenho, que seria o que Bakunin chamaria de hierarquia estrutural. O problema está na hierarquia estrutural, que foi basicamente o que aconteceu na União Soviética. A gente tinha ali, ela foi descriminalizada, e aí depois que ele saiu, foi criminalizada de novo. Então, é tudo a questão da hierarquia estrutural. Se a gente não mexe nessa hierarquia, que daí vem a principal crítica do anarquismo para com o socialismo, que é o estado de transição, se a gente não mexe nessa hierarquia, a gente não consegue saber se esses direitos estão reservados. Então, a gente conseguimos ali a revolução. Tá, mas e se dentro desse pensamento hierárquico estrutural existe o preconceito instaurado? Quem está nessa estrutura da hierarquia, que é quem está movendo a gente nesse momento, tem esse pensamento, vai nos resguardar? E é por isso que hoje em dia eu não tenho essa visão de vocês.